Devo fazer aquilo que gosto ou aquilo que me dá dinheiro? Qual deve ser a minha profissão? É exatamente sobre isso que conversaremos aqui nesse vídeo. E este tema surgiu lá no meu direct. Um rapaz mandou uma pergunta muito boa que eu resolvi trazer aqui para o YouTube para responder, porque eu vejo que é uma dúvida muito recorrente na geração de 18 anos até 40 anos. Então, por isso que eu trouxe aqui para o YouTube, para contribuir com meu ponto de vista como economista e auxiliar, dar uma luz para que você encontre a sua profissão e também para que você possa ajudar seus amigos, obviamente, porque às vezes você não tem esse problema, mas você tem um amigo, você tem um conhecido, ou você tem um irmão que está passando por esse problema e você pode ajudá-lo. Então a pergunta é esta daqui. Priscila, o que você recomendaria para quem não sabe o que fazer profissionalmente? Tem alguma dica ou recurso para ajudar nesse descobrimento? Admito que me sinto fora de época tendo esse questionamento e gostaria de uma luz para lidar com esses assuntos de uma maneira mais madura e realista. Sei que essa pergunta rende uma boa consultoria. Rende uma consultoria mesmo e rende um vídeo no YouTube que tenho interesse de fazer no futuro quando eu puder pagar por ela. Na verdade, você pode pagar sim, aliás, todo mundo que está assistindo pode pagar o pagamento para o conteúdo gratuito. Todo conteúdo gratuito que você assiste na internet é o like, é o compartilhamento e assim você gera uma troca. Né? É uma troca, é quase um escambo, né? Não é envolvido dinheiro, mas você paga com a sua atenção e com o seu gesto de agradecimento, que é um comentário, é um compartilhamento, um like, etc. Então, agradeço muito se você fizer isso, porque nós nos esforçamos aqui, nós professores sérios que estamos aqui no YouTube, nos esforçamos para trazer conteúdo de qualidade. Mas vamos lá para a pergunta. Você percebe nessa pergunta uma certa inquietação, né? Primeiramente, para a pessoa se sentir fora de época. Na verdade, não existe fora de época para se escolher uma profissão, porque a profissão é uma coisa que pode mudar no mercado. Então, uma hora, uma determinada profissão está ganhando muito dinheiro, outra hora não está. Não existe nada seguro no mercado, nada 100% seguro e certo. Uma profissão que você escolhe e fala assim, não, até eu morrer essa profissão vai me dar dinheiro, vai me dar ganhos crescentes. Não existe, porque a economia é dinâmica, a economia não é estática, a economia é dinâmica. E sendo dinâmica, tudo muda, as preferências das pessoas mudam, a tecnologia muda, o gosto dos consumidores mudam e, portanto, as profissões também mudam. Então, o primeiro passo é aliviar um pouco essa pressão de escolher a profissão, porque você pode mudar de profissão na sua vida, né? Quanto você quiser. Você tem que aprender a ouvir o mercado e se enquadrar no mercado. Se você conseguir fazer isso, que a gente já vai ver mais pra frente aqui nesse vídeo, se você conseguir fazer isso, a sua profissão sempre vai estar certa, você sempre vai fazer boas escolhas. A segunda coisa que dá para perceber aqui nessa mensagem é uma certa pressão, porque a pessoa confunde profissão com vocação, né? Vocação é uma coisa, profissão é outra. Às vezes elas andam juntas, às vezes elas não andam juntas, já adiantando. Mas existe uma certa pressão no Brasil, né? E principalmente porque as pessoas trabalham muito, trabalham no mínimo 40 horas por semana, em aliar os dois. Não tenho o que fazer da minha profissão e minha vocação. Tenho que abraçar essa profissão aqui, ela vai ser minha vocação, ou a minha vocação, eu tenho que ganhar dinheiro com a minha vocação. E não é bem assim. A gente pode ter mais clareza, tá? Como aqui esse seguidor pediu. Gostaria de lidar com esse assunto de uma maneira mais madura e realista. E é isso que nós vamos ver aqui, uma maneira mais madura e realista de enxergar as coisas, separando cada coisa no seu lugar e conseguindo ter clareza nas decisões, né? Então aqui, qual é o problema fundamental aqui dessa pergunta? O problema fundamental é a profissão e a vocação. Porque se a profissão é algo que você pode mudar, obviamente que a pressão está na vocação, porque a vocação
é uma espécie de chamado que você precisa realizar. Então, o que é profissão? Profissão é uma ocupação ou emprego do qual se obtém o sustento para si e seus dependentes. Então, profissão é trabalho. Vocação é uma inclinação para qualquer atividade, ofício e profissão. É uma propensão, uma tendência. É como se fosse uma missão que você tem que realizar em vida. Toda vocação pode ser uma profissão? Não, nem toda vocação pode ser uma profissão. A vocação só pode ser uma profissão desde que aquela atividade que você vai desempenhar vocacionado tenha demanda correspondente. Se não tiver demanda correspondente, não é possível ter você alinhar a vocação com a profissão. E como é que faz para encontrar a profissão, né? Eu já entendi que a vocação é um chamado pessoal, né? Ninguém pode dizer ao outro qual que é a vocação. A pessoa tem que se descobrir. A vocação é mais complexa de ser percebida, de ser analisada. Então, é uma coisa muito pessoal que requer um desenvolvimento da pessoa. Agora, a profissão não. A profissão é algo mais rápido, mais simples. Toda pessoa tem que ter uma profissão, toda pessoa tem que ter um trabalho. Toda pessoa adulta, ela tem que se sustentar, ela tem que arcar com a sua própria existência. Ela não pode depender do trabalho alheio. Ela não pode, principalmente, usar o Estado para roubar o trabalho alheio para ela sobreviver, sabe? Todo mundo tem que ter uma profissão, por mais simples que seja, toda profissão é digna. Meu pai mesmo era pedreiro, me sustentou sendo pedreiro, morreu assim, e é uma profissão digna, entendeu? É uma profissão digna. Na época, só adendo, na época que eu era criança, a profissão de pedreiro, primeiro, não era valorizada, e segundo, que não ganhava tanto assim, tá? Porque hoje eu falo assim, pedreiro, mas pedreiro tá ganhando bem, hoje, né, meu bem? Hoje. Mas enfim, com uma profissão simples, meu pai sustentou 4 filhos, muito bem, obrigada, deu educação, deu uma boa educação para todos. Na educação que eu digo, educação, formação moral. Então, uma coisa é a profissão, né? A profissão é um trabalho que você tem que arrumar. E como é que você arranja um trabalho, né? Como é que você arranja uma profissão? Como é que você faz para escolher uma profissão? Lembrando que não necessariamente a sua profissão vai unir com a sua vocação. A vocação, para você saber se a sua vocação vai ser unida com a sua profissão, primeiro você precisa saber qual é a sua vocação, né? E aí você consegue pensar na sua profissão. E mesmo que você não tenha vocação, eu não tenho vocação nenhuma. Ou é difícil uma pessoa que não tem vocação nenhuma, né? Mas eu não sei ainda qual é a minha vocação. Você, mesmo assim, vai ter que arranjar uma profissão, né? Se você não trabalha, você vai ter que arranjar uma profissão. Então, como é que você faz para arranjar essa profissão? Existe aqui um trilema, tá? Um trilema é o seguinte: de um lado, você tem o que você gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de ser patinadora no gelo. Desculpa, esse exemplo foi longe, viu? Eu gostaria de ser empreendedor, eu gostaria de abrir uma franquia de cachorro-quente doce. Eu gostaria de ser professor. Eu gostaria de trabalhar com tal coisa, né? X coisa. Isso é coisa que você gostaria de fazer. Do outro lado, tem o que querem que você faça. O que querem de você? O que querem de você é o que os outros querem e necessitam que você faça. E como é que você sabe isso? É o mercado, tá? Isso aqui não é nada místico, também ninguém vai falar nada para você. É você que tem que perceber. Assim, às vezes pode acontecer que falhe, mas é você que tem que perceber, né? O que o mercado está precisando? Ele está precisando de algum produto? Está precisando de algum serviço? Está precisando de algum trabalho? Né? Tem muitos trabalhos, por exemplo, na área de TI, enfim, que estão assim, que está faltando profissional. Então você percebe uma necessidade no mercado
em torno desses profissionais de TI. Ou o mercado está buscando trabalhadores que tenham soft skills, que tenham uma formação moral melhor, que sejam mais emocionalmente equilibrados. Então, isso é o que o mercado está necessitando. Então, você precisa observar aquilo que o mercado está necessitando, né? Não adianta nada você fazer o que você gostaria de fazer se as pessoas não querem. Então, às vezes acontece isso. Não, mas eu quero aqui falar sobre X, eu quero vender tal coisa. Mas se as pessoas não querem comprar, elas não querem. E você não vai ganhar dinheiro. É assim que a coisa funciona. Eu tô contando, isso aqui não é um julgamento. Eu não estou falando como as coisas deveriam ser. Eu não estou fazendo nada. Eu estou contando como as coisas são. Eu estou te contando como as coisas são para você poder tomar uma boa decisão da sua vida. E do outro lado, você tem também o que você consegue fazer, os seus limites. Você também tem um limite. Você tem um limite de habilidade, de capacidade, você tem um limite. Então, você precisa achar a interseção desses 3 pontos. O que você gostaria de fazer, o que o mercado está precisando, o que querem de você e o que você consegue fazer. Então, esses 3 pontos. Se você achar esse ponto de interseção, pronto. É aí que você vai ganhar dinheiro. Muito, sabe-se lá, não sei. Depende do mercado. Mas se você achar esse ponto, você está garantido. Na verdade, é isso que é segurança econômica. Segurança econômica não é ter dinheiro no banco, não é ter uma montanha de dinheiro, não é ter um salário fixado pelo Estado. Segurança é isso. Você sabe analisar isso aqui. Você sabe analisar quais são suas competências, quais são seus limites, o que você gostaria de fazer, o que não te desagrada fazer, porque às vezes nem é o que eu gosto de fazer, mas aquilo que eu não detesto, né? E o que querem de você. Isso aqui vai te dar segurança econômica. Uma vez que você dominou isso aqui, você é capaz de achar essa interseção, você nunca mais vai ficar sem profissão, sem emprego, sem dinheiro na sua vida. Se você faz o que você gostaria de fazer e o que querem que você faça, mas você não tem as habilidades suficientes, você não tem as competências, você vai ter um resultado mal feito. Se você faz o que você gostaria de fazer, o que você consegue fazer, o que você tem capacidade. Então, você tem capacidade, mas o mercado não quer. Você vai ter vai ser um mercado pouco lucrativo para você vai ter pouco resultado. Agora, se você faz o que você consegue fazer e o que querem que você faça, mas você não gosta disso, você detesta isso, você vai ter um resultado desmotivador. Então, só funciona se você achar esses 3 pontos, uma interseção nesses 3 pontos. E aí as perguntas, né? O que você quer? O que você quer envolve quanto você gostaria de ganhar? Né? Você gostaria de trabalhar numa empresa grande ou pequena? Você quer trabalhar para os outros? Você quer abrir sua própria empresa? Você quer ter mais horas livres ou ganhar mais? Esse é um dilema. Que chama na economia trade-off, que é quando você tem que escolher, né? Às vezes você vai ter que escolher, eu prefiro ganhar menos aqui nesse trabalho do que trabalhar mais. Eu prefiro ganhar mais e trabalhar mais. Aliás, trabalhar menos e ganhar menos, ou trabalhar mais e ganhar mais. Então, você precisa aprender a pensar, né? O que você quer? Você quer um trabalho que exige esforço físico ou esforço intelectual? Então, você vai pensar no que você quer. E no que você quer, e não só no que você quer, mas o que você não desgosta, o que você toleraria, o que você aceitaria. Porque você precisa pensar nisso para você partir para a sua ação. E aí, o que você efetivamente consegue, você vai responder com as seguintes perguntas. Quais são as suas habilidades? Tem muitas pessoas que têm habilidades, algumas habilidades, mas ela não tem habilidade de mercado, ela não tem habilidade de vender. E ela precisa entender que ela não tem habilidade de vender e aprender. Então, você pensar quais são as suas habilidades com sinceridade, não se valorizando demais, faz com que você consiga desenvolver essas habilidades da maneira correta e conseguir o que você quer.
Quais são as suas experiências profissionais? Você tem uma rede de contatos, por exemplo? Então, o que que você pode conseguir? O que que você pode conseguir? Você tem uma rede de contatos? Ou você tem capital para iniciar o empreendimento que você deseja? Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, você tem? Então, essas aqui são perguntas que a gente já faz pensando onde eu estou e o que que eu posso fazer. Sem essas perguntas, não é possível agir. E tem muitas pessoas que pensam que procurar emprego é simplesmente, ou trabalhar, ou achar uma profissão, é simplesmente ir lá, entregar currículo, abrir uma empresa e pronto, acabou. Não é assim, você precisa de um tempo que você gasta seus neurônios. É assim, a atividade econômica começa aqui, é mental primeiro, depois vai para o mundo físico, depois vai para a ação. Então você precisa pensar o que você quer, o que você efetivamente consegue, porque não adianta nada você querer mundos e fundos e não ter capacidade para isso. E aí o que os outros querem também. O que que os empregadores estão buscando? Quais habilidades? Que tipo de profissional? Qual tipo de profissional escasso no mercado? Quais habilidades eles exigem? Que tipo de produto ou serviço os clientes querem, se é o caso de ser empreendedor? Então, tudo isso tem que pensar, porque você está partindo de uma situação concreta e que você está objetivando um resultado. Você tem que pensar na sua situação. Às vezes você vai ter que pensar, será que essa minha cidade tem profissões que eu quero? Porque às vezes aqui você não quer trabalhar muito ou você não quer trabalhar muito com esforço físico, é uma coisa que você não quer, e você sabe que na sua cidade só tem esse tipo de emprego. Então talvez seja um bom momento de você parar e pensar, poxa, eu tenho que ir para outra cidade. Então você saber onde você está, quais são as suas condições financeiras, o que tem pessoas que não têm dinheiro e escolhem demais. Às vezes você precisa pegar também a profissão que aparece na sua frente num determinado prazo, para depois começar a pensar nisso, Você paga suas contas e depois você começa a pensar nessas questões. Mas a partir do momento que você já tem mais poder de ação, poder de escolha, é importante pensar nessas perguntas. O que você quer, o que você gostaria de fazer, o que efetivamente você é capaz de fazer, com sinceridade, não inflando e nem depreciando, que tem muitas vezes pessoas que se depreciam, e o que os outros querem. Que aí você consegue ter essa demanda e você consegue vender essa sua habilidade. E aqui existem 3 cenários possíveis, no cenário de profissão e vocação. Existe um cenário que a vocação é igual à profissão, por exemplo, a pessoa é vocacionada a ensinar os outros, ela tem essa vocação, e ela consegue ou vender seus cursos, ou ser professor em algum lugar. Então pronto, a vocação é igual à profissão, consegue andar os dois juntos. Às vezes, a vocação, ela é aproximada, ela se aproxima da profissão. Às vezes a profissão, aliás, coloquei na ordem inversa, mas é a profissão. A profissão, ela se aproxima da vocação. Então, por exemplo, eu tenho uma vocação aqui, eu sou artista, eu pinto quadros, Eu pinto quadros. E aí eu dou aulas, A minha vocação é criar obras de arte, mas eu dou aulas de pintura. Então, a profissão está aproximada da vocação. Não é a mesma coisa, mas ela se aproxima. Então, às vezes ela conflui. E é interessante esse da aproximação da profissão com a vocação, porque às vezes, uma profissão que seja muito próxima da vocação acaba atrapalhando a vocação, ao invés de ajudar. Às vezes acaba atrapalhando, então é preciso tomar cuidado com isso. E às vezes a profissão é muito diferente da vocação, e tudo bem. A pessoa, por exemplo, ela tem uma vocação, ela é uma artista, mas durante o dia ela trabalha como, não sei, como fotógrafo ou gerente de alguma coisa, ou chão de fábrica. Ela trabalha lá no chão de fábrica, chega em casa, ela vai escrever, ou vai pintar, ou vai fazer, ou a vocação é ser mãe, mãe de família, educar os filhos.
e ela tem uma profissão diferente. Então, aí precisa tomar um certo cuidado, precisa escolher bem essa profissão, para que essa profissão não destrua a vocação. É só esse o cuidado que tem que ter. O ideal é encontrar uma profissão que você trabalhe o mínimo possível para levar aquela vocação no tempo livre. Então, você leva a sua vocação não como profissão, mas como hobby. É possível sim ter hobby. Eu sei que no Brasil é quase impossível, como eu falei, já muito por causa da quantidade de horas que se trabalha durante a semana, mas é possível sim ter hobby, tá? Então, você pode levar a vocação como hobby. E se empreender é o melhor caminho, na verdade, empreender, porque aí você consegue ter um negócio tão produtivo que você consegue trabalhar pouco, né? Trabalhar menos. E aí você consegue se dedicar à sua vocação. Então, se você tiver alguma dúvida sobre profissão, sobre vocação, sobre economia, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, seja por comentário também, seja por vídeo. As dúvidas que você tiver, que for aparecendo no seu coração ao longo do caminho, pode mandar para mim que eu vou responder, eu vou te ajudar. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E é isso por hoje e até a próxima!